Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando mais um Estude a Bíblia, o seu espaço aqui na internet para aprender a palavra de Deus com profundidade, mas com muita simplicidade. Se você não me conhece ainda, eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, onde nós temos mais de 1.500 estudos bíblicos para você acessar quando você quiser. E antes do nosso estudo de hoje, eu gostaria de deixar um recadinho rápido para você. O nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa está com vagas abertas, ok? Nós vamos aprender a Bíblia juntos, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou ser o seu professor, você vai poder tirar dúvidas comigo e assistir as minhas aulas em vídeo. Acesse o link aqui na descrição desse vídeo, ou se você estiver em meu site, você pode ver aqui um pouquinho acima também informações. Olha só, hoje nós vamos falar de um tema interessante: desistir das coisas. Desistir dos sonhos, desistir do trabalho, desistir dos estudos, desistir da vida espiritual. Desistir de Deus, desistir da família, desistir de si mesmo, desistir da vida. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas têm desistido de todas essas coisas. Algumas pessoas desistido aí até mesmo da sua vida, colocando fim à sua existência por causa desse sentimento, dessa vontade de jogar tudo para cima. E nós vamos falar um pouquinho hoje aqui a respeito desse tema, analisando então a vida de um grande servo de Deus que eu tenho certeza que vai inspirar o seu coração. Então, se você tem sentido o desejo forte de desistir de alguma coisa que você não deveria desistir, veja esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que o seu coração será tocado pelo Senhor. Olha só, ele tinha 17 anos. Gênesis 37, 2. O personagem que nós vamos falar hoje é o nosso famoso José do Egito. Ele tinha apenas 17 anos, um jovem cheio de sonhos, cheio de desejos em seu coração. Sabemos que ele tinha um grande dom que Deus deu a ele, Gênesis 37, 9. Ele tinha o dom de ter sonhos proféticos. Mas a história nos conta que era um jovem ainda bem moço, ok? E ainda não sabia lidar muito bem com os seus sonhos, não sabia lidar muito bem com o tratamento ali com seus irmãos e gerou muitos ciúmes neles, principalmente por conta do seu pai, Jacó, ok? Que também não sabia ali lidar muito bem com essa coisa de preferir um filho e não preferir outro. E ele fez então uma túnica para José do Egito. E nós observamos então que José podia inicialmente ter desistido por causa do ódio de seus irmãos, que o venderam como um escravo para uma caravana de ismaelitas. Jovem, cheio de sonhos e vendido como escravo. Grandes motivos para desistir, não é verdade? No entanto, a gente vai observar que José do Egito, ele não desistiu. Ele foi levado até a casa do chefe da guarda de Faraó, Potifar, e a Bíblia diz em Gênesis 39, 2 que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Mesmo José enfrentando essa grande dor da separação do seu lar, levado para uma terra distante como escravo, ele não desistiu. E o Senhor então era com ele, que trabalhava ali com toda a excelência, aplicando o seu coração em fazer o seu melhor para ali com o seu Senhor, para com a família de Potifar. No entanto, a gente sabe que a vida nos prega peças. Dificuldades vêm, mesmo quando a gente às vezes está em momentos difíceis, ou quem sabe a vida melhora um pouquinho, as dificuldades insistem em nos atingir. José poderia ter desistido por ser injustamente acusado de ter assediado a esposa de Potifar. Você já conhece bem a história. Ela colocou os olhos em José e José disse não a ela. Ela então, mentindo, acusa José de a ter assediado. E o que acontece com ele então? Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Talvez se fosse eu e você, pense comigo agora, será que não teríamos desistido
depois de ser vendido como escravo, ter melhorado até um pouquinho a vida ali na casa de um senhor que estava ali dando oportunidades para José. Agora acontece isso, mas ele não desistiu. José passou a ser alguém importante no cárcere, na prisão em que ele estava. Gênesis 39, versículos 21 e 22. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O carcereiro olhava para ele com bons olhos. Continuando, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José conquistou a confiança do carcereiro e passou a ser alguém de muita importância na prisão. Isso mostra para nós que não importa o lugar que a gente esteja, nós podemos ser bênção de Deus ali. José não desistiu, mesmo tendo sido acusado injustamente de ter cometido um crime. Mas sabemos, ele não estava no lugar que ele queria estar. Ele era um jovem e agora aqui alguém com um pouco mais de idade que tinha os seus sonhos, os seus desejos do coração. E o texto vai dizer então que ele podia ter desistido quando interpretou o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó e não foi lembrado. José tinha um dom e esse dom o acompanhou por toda a sua vida. E nós vemos ali que tanto o padeiro-chefe quanto o copeiro-chefe de Faraó têm um sonho. E José interpreta esse sonho lá na prisão, querendo então trazer a bênção para a vida desses dois. No entanto, sabemos que um sonho era bom e outro ruim. E José então lembra aqueles homens, ou pede, melhor dizendo, que eles se lembrassem dele quando tudo aquilo acontecesse, porque José sabia que o seu dom de interpretação de sonhos vinha do Senhor. E o que acontece então? Gênesis 39, 21 e 22. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Agora, talvez José tivesse no coração um grande desejo de desistir. Quem de nós não teria esse tipo de desejo numa vida tão difícil como tem sido a dele, como foi a dele? Mas nós vemos em José que ele não desistiu de forma alguma. Pelo contrário, ele manteve a sua fé em Deus acima de todas as coisas e continuou a batalhar. E diz o texto que ele poderia ter desistido também por ter ficado ainda 2 anos preso sem ter cometido crime algum. Além de não ter sido lembrado, ele permaneceu encarcerado como se fosse um criminoso, sendo inocente, por mais 2 anos. Talvez aqui tivesse passado pela cabeça dele desistir. Talvez você que está me ouvindo agora, está vendo o nosso vídeo, esteja sentindo um desejo de desistir por tantas burdoadas, por tantas pauladas que a vida tem te dado. Mas olha só a vida de José do Egito. Também levou bastante pancada da vida, mas em nenhum momento ele desistiu. Ele continuou a ser um homem de excelência, de fé no Senhor. Continuou a sua caminhada, ainda que passando por momentos injustos aqui neste mundo. E diz o texto de Gênesis 41, versículo 1, passados 2 anos completos, que foi o tempo que ele ainda permaneceu ali naquela prisão, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Aqui nós observamos então Deus começando a abrir uma grandiosa porta para o seu servo fiel que não desistiu. 2 anos se passaram. Ele não foi lembrado nesses 2 anos, mas esse momento de dor, de dificuldade, vai terminar na vida do grande servo de Deus, José do Egito. E diz a palavra que ele não desistiu. Agora sim, nesse momento do sonho de Faraó, ele foi lembrado, foi honrado por Deus e colocado em um dos mais altos cargos do Egito. Essa foi a trajetória desse grande homem de Deus que fez uma grande bênção para o Egito e para o povo de Israel também, que estava se formando naquele momento. E tudo isso aconteceu porque ele não desistiu. E a bênção do Senhor esteve com ele durante todos esses momentos difíceis que ele passou.
E o texto diz em Gênesis 41, 39 e 40 o seguinte: depois de interpretado o sonho, de José ter falado tudo aquilo que Deus colocou no coração dele a Faraó, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Chegou o momento que José sonhou. Chegou o momento em que ele foi tirado, ele saiu daquele lamaçal de grandes provações e foi honrado pelo Senhor. E tudo isso aconteceu porque ele não ousou desistir. Ele creu e trabalhou com excelência onde quer que estivesse. E isso aqui nos ensina uma coisa: onde quer que você esteja, o que você estiver passando não interessa. Trabalhe com excelência, continue a orar, continue a crer, continue a batalhar, porque vai chegar o momento em que o Senhor também vai honrar a sua vida, porque Deus nunca se esquece dos seus servos. Espero que tenha gostado do nosso pequeno estudo de hoje. Se você tem gostado dos nossos vídeos, por favor, assine o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, toque no sininho para que os novos vídeos eles cheguem até você e que você seja muito abençoado, muito abençoada. Então, deixa o seu like também no nosso vídeo. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.